João 21:15. Quero ler com você o texto de João 21:15. 21:15, 16, 17, 15, 16 e 17. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Me use do jeito que o Senhor achar melhor. Tenha misericórdia e derrama sobre a minha vida a unção, para que da minha boca saia a palavra do Senhor para o coração do teu povo, dos teus filhos. Quero ser uma ferramenta neste momento, em nome de Jesus. Amém. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Meus irmãos, a proposta de reflexão para essa noite, ela traz o seguinte tema: usando o amor para vencer as dificuldades da vida. E o texto é um texto até que conhecido da palavra de Deus, principalmente por ser um texto que ele traz um momento de tratar de Deus com Pedro. Vamos voltar um pouco no tempo. Jesus estava por ser preso. E aí Jesus é preso. Quando Jesus é preso, aqueles que estavam próximos de Jesus, eles se distanciam. O Pedro, ele se distanciou também. Ele ficou distante de Jesus. E ele foi questionado 1, 2, 3 vezes. Você era um deles, não era? E aí o Pedro diz assim: não, eu não. Não, mas você fala como eles, você tem um jeitão deles. Não, eu não. Olha que você era um dos seguidores de Jesus. E o Pedro, ele, não, de jeito nenhum. E Jesus, ele vai preso. Ele vai preso, além de ser preso, ele é crucificado. Ele é sepultado. E ele ressuscita. O Pedro, ele é alertado que ele ia ouvir o barulho do galo cantar. Aí eu não vou entrar, que um pensa dentro de um caminho, outro pensa dentro do outro caminho, e a ideia não é essa reflexão
nessa noite. Que um vai dizer, o galo, literalmente, o galo cantou. Já o outro vai dizer que o sino da igreja denominada do galo que tocou. Então, não vai mudar muito, ou não vai mudar nada a nossa história, se foi o galo que cantou, se foi o sino da igreja que tocou. O certo é, quando o Pedro foi alertado através daquele sinal, ele lembrou daquilo que ele havia ouvido. Você vai me negar. E ele chorou, porque ele negou Jesus. E eu, muitas vezes, já preguei esse texto. Talvez você já pregou esse texto também. Por vezes eu cheguei a propor pensar que o negar Jesus é uma atitude de pecado. Então, você negou Jesus mentindo, negou Jesus falando mal da vida do outro, negou Jesus falando um palavrão, negou Jesus fazendo tantas coisas. Eu, por vezes, já falei e já propus pensar dentro desse viés, dentro desse norte de reflexão. E já ouvi pregadores falando disso também. Mas eu penso que, e Deus ministrou em meu coração no decorrer dessa semana, é uma questão importante. E aí você vai entender o porquê da reflexão e o porquê do tema, usando o amor para vencer as dificuldades da vida. Porque quando Jesus estava bem, oferecendo para as pessoas, aí ele oferecia cura, por exemplo, ele oferecia libertação, ele ofereceu pão e peixe multiplicado. Jesus, ele estava ali no dia a dia oferecendo muita coisa para as pessoas. E quando Jesus estava oferecendo algo, ele estava cercado por muita gente. Nós vamos pegar a Bíblia e nós não vamos precisar ser um profundo conhecedor das Escrituras para identificar. É só pegar lá o Evangelho de Mateus, de Marcos ou de Lucas, até mesmo de João. Você vai ver Jesus caminhando, e à medida que Jesus ia caminhando, alguns textos, eles sinalizam, a multidão acompanhava. Por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, foram 2 multiplicações registradas. Não quer dizer que não teve mais nenhuma multiplicação de pão e de peixe, mas eu não quero aqui trazer nenhum tipo de polêmica, não é essa a ideia. Mas registrado estão 2 multiplicações de pães e de peixe. Numa ele alimenta 4.000 homens, na outra 5.000 homens. Não estão contadas as mulheres e não estão contadas as crianças. É estimado um número aproximado de 12.000, 15.000 pessoas, mais ou menos, talvez até mais. Quer dizer, Jesus estava cercado por muita gente. E ali, Jesus estando cercado por muita gente, ele alimenta muita gente. A história do Zaqueu você já ouviu falar. Se você não conhece, você já ouviu falar. Jesus está passando numa região, Zaqueu fica sabendo que Jesus está passando por aquele lugar, e o Zaqueu ele quer ver quem é Jesus, só que o Zaqueu ele era de baixa estatura. A Bíblia diz que ele corre a ponto de chegar à frente da multidão, venceu a multidão. Nós estamos falando da multidão que acompanhava Jesus. E Zaqueu sobe na árvore, tendo Zaqueu subido na árvore, aí Jesus vai conversar com o Zaqueu. A ideia da reflexão não é que Jesus foi conversar com o Zaqueu, e nem que Jesus falou para o Zaqueu, hoje a salvação está chegando na sua casa. Embora tudo isso faça sentido para nós pensarmos aqui. A ideia, o que eu estou propondo nesse início de conversa é pensar, uma multidão acompanhava Jesus. Num outro texto bíblico, Jesus ele é abordado por uma pessoa importante na sinagoga,
chamado Jairo, e o Jairo disse que a filha dele está morrendo, está muito doente, está morrendo. Dá para o senhor ir na minha casa? E Jesus vai para a casa do Jairo. E Jesus está indo até a casa do Jairo, no meio do caminho, uma mulher que tinha fluxo de sangue ou hemorragia, ela aborda Jesus tocando na roupa dele. Ela não está preocupada em conversar com Jesus. Ela está preocupada apenas em receber a resposta a partir do toque na roupa de Jesus. É o que ela tinha dentro do coração dela. Jesus, ele para a caminhada dele e ele pergunta: quem me tocou? Alguns dos discípulos que estavam próximos a ele até dizem: olha, não toma por mal não, viu? Mas tem tanta gente aqui, quer dizer, estou falando da multidão. Tem tanta gente, impossível alguém não tocar no Senhor. É muita gente, está apertado. O Senhor foi tocado como qualquer outra pessoa está sendo tocada. E aí Jesus ele fala assim: não, você não está entendendo. Alguém me tocou diferente no meio da multidão. E quando alguém no meio da multidão toca diferente de Jesus, tem aquilo que a multidão não tem. Então Jesus manifestou na vida daquela mulher. A história, essa conversa é para um outro dia. O fato de nós pensarmos aqui é porque Jesus estava cercado por mais uma multidão. Podemos ainda acrescentar, nós não vamos perder nada de acrescentar situações. Um dia Jesus estava chegando numa cidade, e nessa cidade chamada Naim, estava saindo uma mulher que havia perdido o filho. Pouco tempo antes ela tinha perdido o marido. Então ela já tinha ido enterrar o marido, agora ela está indo enterrar o filho. Uma multidão acompanha aquela mulher, chora junto com aquela mulher, mas ao passo que uma multidão acompanha aquela mulher saindo da cidade para sepultar o filho, uma multidão está chegando na cidade junto com Jesus. Eu acho que você já pegou a ideia da reflexão. Enquanto Jesus estava oferecendo algo, ele estava cercado por pessoas. Cercado. Enquanto ele ofereceu ressurreição, enquanto ele ofereceu multiplicação, enquanto ele ofereceu libertação, enquanto ele ofereceu mudança de vida, transformação, enquanto ele estava oferecendo algo, a multidão o cercava. Em algum momento da história, Jesus ele é cercado por soldados e os soldados prendem Jesus. Agora, naquele momento, quando Jesus mais precisava da multidão, não para fazer nada, não para se levantar contra os soldados, não para promover uma revolução ali, apenas para dizer emocionalmente, dizer assim: olha, nós estamos com o Senhor aqui. Quando nós precisávamos, o Senhor esteve conosco. E nós estivemos perto do Senhor, porque nós sabíamos que tínhamos algo para receber do Senhor. Agora o Senhor não está podendo fazer muita coisa, porque o Senhor está preso. Mas nós estamos aqui com o Senhor. Nesse momento que Jesus mais precisou de gente, a Bíblia diz que os discípulos sumiram. Quem ficou mais próximo ali dele, diante da situação? O Pedro. E aí entra o texto que nós fizemos a leitura na noite de hoje. O Pedro foi aquele que ficou mais próximo. Só que mesmo ele tendo ficado mais próximo, quando ele é abordado, você não é um deles? Não. Você estava com ele? Não. Você até fala igual ele, você se comporta. Eu não. Não me mistura com esse povo. Não me mistura com essa gente. E o Pedro cai fora. E isso parece que não. Aí eu vou fazer apenas retroceder um pouquinho no início da conversa com você, onde eu disse que muitas vezes foi falado de um Pedro que negou e que a pessoa nega, pecando, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Todos os dias nós vemos situações parecidas com essa, na nossa rotina do dia a dia. Talvez você já viveu isso. Talvez você já fez isso. Talvez você está passando por isso.
Eu me lembro, há um tempo atrás, talvez 4 anos, não, um pouco mais, porque foi antes da pandemia. Então, 2018, talvez, 2019, 18, 19, mais ou menos nesse período. De 18 para 19, nesse período. Eu me lembro bem de uma pessoa que veio aqui algumas quartas-feiras. Me lembro bem dessa pessoa. Essa pessoa chegou aqui, ela estava quebrada. Essa pessoa chegou aqui, ela estava com o casamento arrebentado. Não vem ao caso o porquê do casamento ter quebrado. Quebrou o casamento. Essa pessoa tomou uma rasteira do sócio dele da época. E o que ele tinha acabou ficando por sócio. Não vou aqui emitir um juízo, dizer se ele estava certo e o sócio estava errado, se o sócio estava certo e ele estava errado. Não vou emitir esse juízo aqui. Até porque eu não conheço ao fundo o que aconteceu. Eu não seria justo emitir um parecer sobre o caso. Mas eu me lembro que ele me falou uma ocasião assim, pastor, ele usou essa frase, eu tô na lona. Eu tô na lona. Minha esposa me abandonou, meu sócio me deu uma rasteira e eu tô sem chão. E ele veio várias vezes nas quartas-feiras. Ele dizia, quando eu estava bem, eu estava cercado por muitas pessoas. Quando eu estava bem, não faltava gente na minha casa. Não faltava convites para o final de semana nós tomarmos a nossa bebida do final de semana. Tem que tomar cuidado com o que fala, né? Depois o pessoal pega e corta, fala, o pastor lá falando. Tem um pessoal que é endemoniado até o talo, né? Você tem que ficar ligeiro na frente da câmera. Se ri, é isso daí. Então ele falou, na época lá, não faltava gente para nós tomarmos nossa bebida no final de semana, não faltava gente para passeio. Quando eu estava com a vida financeiramente bem, eu estava cercado de muitas pessoas. Hoje eu estou sem a minha família quebrou no meio. Além de eu estar sem a minha família, eu estou sem a minha finança. Eu estou recomeçando do zero praticamente, pastor. A única coisa que eu tenho é o conhecimento que eu adquiri dentro da sala de aula, que o conhecimento que a gente adquire, ninguém rouba de nós. As pessoas podem levar ferramenta, as pessoas podem levar um monte de coisa, mas o conhecimento que está dentro de nós, ninguém toma. De jeito, não tem como. Então foi isso que ele falou. Eu estou na lona. Falei, fica aí, fica firme, vamos embora, vamos te ajudar. E eu me lembro disso. Estou conversando com você por causa dessa história que eu estou lendo junto com você aqui, a Bíblia aberta, falando de Jesus. Jesus, em um dado momento, ele foi abandonado. E muitas vezes nós somos abandonados. Muitas vezes nós, quando somos útil para alguma coisa, nós estamos cercados de pessoas. Mas quando em algum momento, por algum motivo, deixamos de ter a devida utilidade aos olhos do outro, as pessoas elas nos abandonam. Ainda essa semana eu vi uma pessoa, rapaz, fortão, grandão, chorando, e ele dizia assim, quando eu estava bem na vida não me faltavam amigos, quando eu estava bem na vida não me faltavam oportunidades, quando eu estava bem na vida a minha agenda era uma agenda repleta de compromissos. Hoje, por conta de alguém que denegriu a minha imagem e quebrou a minha trajetória profissional, eu tô quebrado financeiramente, estou sem dinheiro,
consequentemente os amigos se afastaram, consequentemente tem gente que não quer nem tirar foto do meu lado, que não quer ligar a imagem da pessoa à minha imagem, ou não quer ligar a minha imagem à imagem da pessoa. E aí eu pergunto para você, porque pode ser que algum de vocês já tenha vivido alguma vez alguma situação como essa. Quando estava tudo bem, você estava cercado por pessoas te rodeavam de tudo quanto era jeito. Mas em algum momento da vida que a situação virou e não ficou tão favorável, as pessoas que te cercavam te abandonaram. A pessoa que muitas vezes ligava para você 1, 2, 3, 4 vezes por dia, nem ligar não liga mais. E quando você tentava falar, a pessoa fugia. A pessoa mandava recado dizendo que não estava podendo falar. E pode ser, inclusive, que aqui entre nós tenha pessoa que já se comportou assim também. Que em algum momento, quando alguém pôde oferecer algo, estava junto, depois que alguém deixou de oferecer algo, se afastou da pessoa. O que eu estou tentando propor para pensar, para poder entrar no texto aqui, é assim, ó. Essa situação, ela é corriqueira. Ela acontece todos os dias. Ela acontece na casa do rico, mas ela acontece também na casa do pobre. Ela acontece na casa do palmeirense, mas ela acontece também na casa do São Paulino. Não vou falar de Corinthians, não vamos falar de Corinthians, porque o Corinthians eu não estou podendo falar dele. Ela acontece em qualquer casa. É o tipo de situação que acontece todos os dias. Então, a grande questão para a gente pensar aqui, para iniciar uma semana com a bênção de Deus e com a palavra de Deus sobre a nossa vida é como agir, como vencer em meio às dificuldades da vida. Jesus, ele foi abandonado. Mas Jesus, tendo sido abandonado, ele morre, ele é sepultado, ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele aparece aos discípulos dizendo assim: olha, é o seguinte, nós vamos nos ver novamente lá no mar de Tiberíades. Nós vamos nos ver naquela região. Então, eu preciso que vocês estejam lá. Mas ele fala com os discípulos de uma maneira generalizada, vocês estejam lá. E aí ele diz assim, de uma maneira muito pontual, ele diz: e eu preciso que o Pedro esteja lá também. E é interessante que o Pedro era aquele que havia negado Jesus. O Pedro era aquele, porque todos os demais se afastaram de Jesus. Todos se afastaram, não ficou um perto de Jesus. Quando Jesus foi preso, todos abandonaram ele. Agora, quem estava mais próximo, e ainda assim não estava tão próximo, foi o Pedro. Mas quando ele foi questionado, ele faz o quê? Ele simplesmente fala: não conheço, não quero me envolver, não quero ligar minha imagem à imagem dele. Eu estou fora. Então, dentro desse contexto, quando o galo canta, quando o sino toca, quando a trombeta soa, independente do sinal que for dado, o Pedro ele chora amargamente. Porque ele lembra: eu fui avisado que eu devia estar vigiando, mas eu não vigiei. E porque eu não vigiei, eu acabei fazendo o que não era para ter feito. Agora, Jesus está, ou o mestre, está onde está preso e vai morrer. Mas olha eu, como que eu fico agora com esse peso? Como que eu fico agora com esse trauma? Quem que havia sido abandonado? Jesus. Mas quem ficou com o trauma? O Pedro. E isso é importante para a gente pensar. Porque quem foi abandonado foi Jesus. Mas quem ficou com o trauma de abandonar foi o Pedro. Isso é válido nós pensarmos. Porque nós podemos, a qualquer momento, a qualquer dia, em qualquer situação, nos comportarmos como Pedro. Nós podemos. Nós não estamos ilesos
imune, nós não estamos impossibilitados de viver essa situação, de aproveitarmos de alguma situação na vida de alguém, a partir de alguém, e de repente, quando menos espera, nós, por algum motivo, nós virarmos a costa para alguém. Quem chorou amargamente foi Pedro, não foi Jesus. Isso acontece muito. Quem é um profissional liberal, quem é aquele profissional que traz para junto de si outros colaboradores, sabe muito bem a dificuldade quando pega um colaborador e ajuda, estende a mão para a pessoa não tem nada na vida. Aí lá vai aquele profissional e dá a oportunidade. Às vezes, eu já peguei gente para ajudar aqui que nem documento tinha. A pessoa não tinha documento. Eu fui atrás, corri atrás, entrei em contato com o cartório lá em Minas Gerais, para ajudar a pessoa a sair do anonimato e ajudar a encaminhar a vida da pessoa. Para lá na frente, quando a vida da pessoa melhorar um pouco, a pessoa me arrebentar depois em rede social. Ou pelo menos tentar me arrebentar. E está tudo bem, eu sigo firme e forte. Eu sigo em pé, como foi cantado aqui, né? Estamos em pé. Então, o profissional que dá a oportunidade sabe o que é. Você muitas vezes estender a mão para a pessoa e no meio do caminho a pessoa virar a costa. No meio do caminho a pessoa abandonar. Aquele encarregado, aquele supervisor, aquele diretor de departamento que abraça alguém de repente dentro da empresa e ajuda, estende a mão. Estou usando exemplo dentro do âmbito profissional, mas não é só profissional, porque no dia a dia nós abraçamos as pessoas, no dia a dia nós ajudamos as pessoas, no dia a dia você estende a mão para as pessoas. Está aí a Roselane, que já ajudou tanta gente, tantas vezes, e toma cacetada também, vez por outra, tem mal agradecido descendo a lenha. É assim, e eu falo, Rose, nós toma pancada junto e vamos embora. Porque as pessoas, via de regra, elas são mal agradecidas. Via de regra, as pessoas, elas viram as costas. Via de regra, as pessoas elas não estão preocupadas se elas vão nos machucar. Elas não estão preocupadas se elas vão nos deixar em uma situação ruim. Elas não estão. O negócio é que a Bíblia mostra que quem chorou amargamente foi o Pedro, não foi Jesus. E isso mostra que Deus, Ele dá. E aí você receba. Talvez tenha alguém aqui hoje que está assim. Pastor, eu estou aqui hoje, o senhor está falando aí, parece até que o senhor está sabendo da minha história. Não estou sabendo da história de ninguém, irmão. Da história de ninguém. Nem com a Marcinha eu tenho conversado direito esses dias. Aliás, nem lembro quando foi a última vez que nós conversamos. Não estou sabendo da história de ninguém. Talvez alguém está aqui hoje, ou está através da transmissão. Parece que o pastor sabe o que eu estou vivendo. Parece que o pastor está por dentro da situação. Irmã, pega assim, ó. Pega essa palavra para você. Deus libera sobre a vida da pessoa que estende a mão para outra pessoa uma porção, um poder, um algo a mais, um algo além, que dá a essa pessoa a condição de suportar traições. Então, se você está aqui, de repente, pastor, eu vim aqui, nossa, estou mó bolado, viu, pastor? Cheguei aqui hoje, mas eu estou passando uma dificuldade. Na minha casa as pessoas me abandonaram, os colegas me abandonaram, não sei o quê. Jesus também foi abandonado. Você não foi abandonado primeiro que Jesus. Jesus foi abandonado primeiro que você. E Ele deixou a receita para todos nós. E é disso que eu quero conversar com você. Por quê? Quando Ele fala para os discípulos, vão para o mar que nós vamos nos encontrar lá. Leva o Pedro, que o Pedro precisa ser tratado. O Pedro não está bem.
O Pedro foi por um caminho que não era para ele ter ido, mas ele foi. Agora ele precisa de ajuda. E eu vou ajudar o Pedro. Ele não falou tudo isso que eu falei aqui, mas nem precisava falar. Porque quem conhecia Jesus e conhecia bem sabia que Jesus, ele ajuda, ele abençoa, ele toca, ele muda, ele transforma. Meia palavra que ele falava já bastava para a pessoa saber que ela estava sendo abençoada por Deus através do Senhor Jesus. Lá estão os discípulos. Se você pegar e ler capítulo 21 de João, você vai ver que os discípulos estão pescando. Os discípulos estão pescando e eles não pescam nada. E aí Jesus conversa com eles, eles voltam, eles pescam, há uma pesca linda, maravilhosa. Aí quando eles estão saindo da água, eles identificam que é Jesus. O Pedro identifica, até a roupa ele larga para trás para ir ao encontro de Jesus. Quando ele chega ao encontro de Jesus, a fogueira está acesa, o peixe está assando, já tem peixe na brasa para eles comerem. Esse negócio, a Rua do Porto quem inventou foi Jesus. Jesus estava na frente, fazia tempo, esse negócio de Rua do Porto aí. Então eles saem das águas, Jesus está com o peixe pronto para eles comer, Jesus está com o pão pronto para eles comer. Eles sentam, eles comem, eles batem papo. Eu não sei, irmão, o que eles conversaram. Talvez eles conversaram da tabela do campeonato, miséria, quem vai cair, quem não vai, quem vai classificar. Não sei o que eles conversaram. Não sei. Mas eles bateram um papo, eles comeram, eles encheram a barriga. Eu não sei como você pensa numa história como essa, mas eu conto para você como eu procuro imaginar. Eu procuro imaginar, imagino que foi assim. Todo mundo comendo, todo mundo sorrindo, batendo papo, brincando. Aquelas brincadeiras, né? Que a gente sabe que quando o pessoal está junto, o pessoal vai e bate o papo e dá risada. E o Pedro dando uma bocada no peixe. Enquanto todo mundo engolindo o peixe, o Pedro com uma bocada de peixe, o peixe ficava virando a boca dele, parecia chiclete. Eu imagino assim, você pode imaginar diferente se você quiser. Até se você me propor uma forma diferente de pensar nesse dia, eu vou ouvir atentamente. Eu imagino o Pedro pegando o pão, pegando o peixe ali, sem olhar para Jesus. O Pedro tentando disfarçar, o Pedro na dele. Eu imagino, e eu falo para você porque eu imagino, porque eu já estive como Pedro esteve naquele dia. Eu já estive em situação difícil como Pedro esteve. E eu sei que eu estava num lugar onde eu tinha à mesa muita coisa para eu poder me alimentar, mas por mais que eu tivesse numa mesa farta, parece que um bocado que eu coloquei na boca, aquele bocado não descia nunca. Então eu falo disso porque eu já vivi coisas semelhantes. E aqui é para parar? Você colocou para eu parar de falar essa hora? Então, imagine o Pedro, imagine o coração do Pedro, imagine a mente do Pedro, imagine a pressão que o Pedro estava vivendo. Aí ele está olhando, o peixe está acabando o peixe, está acabando, eles estão começando a juntar a bagunça ali e tal. Aí o Pedro, nossa, eu vou dar um jeito de cair fora. Talvez o Pedro levanta, limpando a mão, pensando assim, querendo vazar. Aí Jesus fala para o Pedro, Pedro, agora nós vamos bater um papo. Vamos ali do lado para nós bater o nosso papo. Eu imagino que o Pedro ele passou um apertado, um carcado mais ou menos naquele momento ali. Eu imagino. Aí ele senta com Jesus. Talvez ele pense assim, Jesus vai falar, sim, Pedro, maior Zé Ruela, hein? Baita cara traíra, hein, Pedro? Você, Pedro, eu vou falar, viu? Olha, eu esperava isso de todo mundo, menos de você, Pedro. Você é maior mancuso. Quando foi para andar na água, eu falei, venha, Pedro. Você andou na água.
Eu dei maior moral para você. Qualquer outro podia fazer isso, Pedro, você não. Eu imagino Pedro pensando isso. E aí Jesus vai conversar com ele. Nós lemos o texto. O texto fala: Pedro, você me ama? Jesus já parte para um caminho que simplesmente ele já desarma o Pedro. Ele fala do amor. Eu não vou fazer a leitura, mas eu vou recomendar a leitura de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, quando Paulo fala do amor. E ele exemplifica bem como deve ser o amor. O Paulo deixa bem claro, de maneira detalhada, a forma como o amor deve ser manifesto. Jesus ele já entra na conversa com o Pedro falando do amor. Você me ama? Você me ama, Pedro? E o Pedro, ali agora, ele prontamente ele fala: sim, eu amo. Então, se você me ama, manifeste o amor que está em você. É o que ele fala para o Pedro. Só que não basta isso. Ele pergunta novamente para o Pedro: olha, Pedro, você me ama? E o Pedro novamente responde: sim, eu amo. Amo sim, claro. Então, se você me ama, apacente os meus cordeiros, Pedro. E Jesus mais uma vez pergunta para o Pedro: Pedro, você me ama mesmo? Na célula até essa semana nós conversamos sobre esse texto. Alguém chegou a comentar, do mesmo jeito que ele negou 3 vezes, ele afirmou amor por 3 vezes. Que também nós não vamos entrar nesse pensamento aí de pau, pedra, e assim por diante. Você me ama? Amo. O senhor sabe que eu amo. O senhor sabe tudo. Bom, então se você me ama, vamos resolver essa questão de uma vez por todas? Manifeste o amor na vida das outras pessoas. Jesus estava dizendo para ele assim, entre nós não há pendência nenhuma. Vou falar de novo, porque tem gente que está precisando ouvir essa palavra. Jesus está mandando dizer para você assim, é Jesus. É importante que você lembre que você está me vendo aqui, mas quem está falando com você é Jesus. Tá? É importante você saber que eu só estou sendo a ferramenta. Se nós estivéssemos lá na entrada de Jerusalém, eu estaria sendo o jumento que Jesus sentou e foi entrando em Jerusalém, e o povo gritando: Hosana, Hosana, o que vem, né? Quem me dera ainda poder me comparar ao jumento lá que carregou Jesus. É só isso. É Jesus falando com você na noite de hoje, dizendo assim, entre nós não há pendência nenhuma. Se você entendeu que entre você e Deus não há pendência, bata a palma com alegria, com gratidão. Não há pendência. E essa questão da pendência, ela é um problema, porque ela nos trava. A questão da pendência, ela é um problema porque ela nos inibe. A questão da pendência, ela é uma dificuldade porque ela faz com que nós não nos sintamos à vontade aonde quer que nós estejamos. O Pedro estava lá. Você acha que o Pedro estava à vontade? Você acha que o Pedro estava bem naquele lugar, naquele momento? Você acha que o peixe, por melhor que tenha sido o peixe, por mais bem preparado que tenha sido, quem preparou foi Jesus, o mestre dos mestres. Por melhor que o ambiente tenha sido desenvolvido ali a partir da comunhão, você acha que o Pedro estava em paz? Ele não estava. Mas Jesus trata de estabelecer, e logo ali, no coração do Pedro, a paz que excede todo entendimento. Entre nós não há pendências. Se você me ama, você vai colocar o amor em ação. E é disso que eu propus para você pensar. É disso que eu propus para você nessa noite pensarmos. O amor, a base para vencermos as dificuldades da vida. É o amor. Agora eu vou entrar na mensagem. Está anotando? Primeiro ponto. Anota aí, você que gosta de anotar. O amor como base para restauração.
Quantas e quantas e quantas pessoas precisando de restauração? Restauração na amizade, restauração no casamento, restauração na família, restauração na vida profissional, restauração na vida espiritual, restauração na vida emocional, restauração. Quantas pessoas precisando restaurar algo na vida? E qual é a base da restauração? É o amor. Jesus, ele simplesmente, o Pedro precisava de uma restauração, porque ele havia negado Jesus. Ele estava numa situação desconfortável, ele estava numa situação desconfortável com Jesus. Ele precisava passar por um processo de restauração. E aí Jesus vai e com o amor, Jesus manifesta na vida do Pedro a restauração. Jesus não aponta o dedo para o Pedro. Jesus não acusa o Pedro. Jesus não deixa o Pedro numa situação desconfortável. Ou como muitas vezes é usado um ditado popular, não deixa o Pedro em saia justa. Assim que eu imagino que ele não usava saia, ele não era escocês. Não, muito pelo contrário. Jesus simplesmente ele manifesta na vida do Pedro o amor, dando ao Pedro a oportunidade da restauração. O amor. Pastor, preciso de restauração na minha família. Manifeste o amor na sua família. O amor, ele produz restauração na família. Pastor, eu preciso de restauração no meu casamento. Manifeste o amor pela sua esposa. Manifeste o amor pelo seu marido. O amor, ele produz restauração. Pastor, eu preciso de uma restauração numa amizade que eu tenho, mas essa amizade está arranhada, essa amizade está raspada, essa amizade, manifeste o amor na amizade, manifeste o amor na vida do seu amigo, da sua amiga. Pastor, eu preciso de uma restauração na minha vida espiritual, manifeste o amor que você tem por Deus, pela obra de Deus, manifeste. 2 textos bíblicos que eu quero ler para dar base. Miguel, vamos lá, Miguel. Salmo 51, 10, 11 e 12. Salmo 51, 10, 11 e 12. Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. 11. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. 12. Devolve-me a alegria da salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Devolve-me a alegria da salvação. Lembra quando você foi salvo? Lembra quando você foi alcançado por Deus? Lembra quando Deus tocou na sua vida? Lembra quando você conheceu Jesus? Lembra quando você veio para a igreja, para o templo, a primeira, a segunda, a terceira vez? Lembra quando você começou a ouvir a voz de Deus? Lembra quando você começou a perceber que Deus amava você, mesmo você dando uma trombada atrás da outra? Sabe aquele amor? É esse amor. Lembra? Devolve-me a alegria da salvação. A dificuldade gerada em situações de dificuldades, a necessidade da restauração, ela tira de nós muitas vezes a alegria de sermos salvos. Ela faz com que nós esqueçamos que Deus, ele nos alcançou, ele nos amou primeiro. Então, irmão, irmã, devolve-me a alegria da salvação. Você lembra que você lia a Bíblia? Você lembra que você orava? Você lembra que você jejuava? Você lembra que você ia para o monte? Eu lembro que eu queria pregar para o diabo, eu queria que o diabo convertesse. Eu perguntava para o Afrânio, meu discipulador na época, mas será que não dá para Deus dar uma chance para o diabo? Eu queria que o diabo fosse para o céu, mas ele estava no céu, ele escolheu sair do céu. Ele tomou a decisão de sair do céu. Sabe, aquela alegria, até comentei de manhã, falei da avó da Érica, que tem começado a conhecer um Jesus de uma forma diferente, além das 4 paredes da religião. E por esses dias ela comentou, não sei se comentou com a Érica, ou comentou com o João, como que foi, que estava pronta antes, não via a hora, já ia se arrumar antes para poder vir para o templo na quarta-feira, para poder vir, porque está ouvindo, está recebendo, está gostando.
está tomando posse, sabe? Primeiro ponto para a restauração é isso daí, é manifestar o amor que está em nós, o amor que está derramado sobre a nossa vida. 1 João 1,9. 1 João 1,9. Olha o texto. 1 João 1,9. João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Um amor que é derramado sobre nós, independente de quem nós somos, independente de quem nós éramos, independente de qualquer coisa. Não merecemos, nenhum de nós aqui merece, começando por mim. Mas Deus nos ama. Deus nos ama. Não é porque nós merecemos, não é porque nós fazemos boas obras, não é porque nós fazemos caridade, não é porque nós nos reunimos no domingo que Deus nos ama. Ele nos ama porque a Bíblia diz, Ele é o amor, Deus é o amor. Ele nos ama, ponto. Agora, a história é Jesus liberando sobre o Pedro o amor. Pedro, se você me ama, então você vai fazer o que tem que ser feito. Segue a viagem, Pedro. A restauração ela é efetuada a partir do momento em que a pessoa deixa para trás. As coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se faz novo. O problema é quando a pessoa está precisando de restauração, mas ela não consegue deixar as coisas velhas para trás. Rogério, Juliana, Gigi estão passando por reforma na casa, não é? Agora vão trabalhar na casa lá, vocês vão lá e falar, não, mas essa janela eu não quero que tire. Mas essa porta eu não quero que tire. Mas esse piso eu não quero que troque. Mas essa parede eu não quero que pinte. Vai restaurar o quê? Não vai. Por quê? Se a pessoa não deixar passar pelo processo da transformação. Ontem eu fui lá na casa da Dani, do Celcinho. Viu, Danilão? Até almocei lá ontem, viu? Você está me enrolando até hoje. Comi uma torta de frango que estava top. Fomos lá, mudou. A Dani, há 2, 3 semanas atrás, ela falou chorando que ela ia mudar, vai ter que deixar o apartamento, onde tudo começou. Sabe aquela poesia toda? Agora estava lá ontem, já feliz, a Antonella para lá e para cá, e o Celcinho correndo atrás dela. Irmão, a restauração ela exige de nós que o que passou, tenha passado de fato. Se você ficar carregando... Lembra da Rainha Elizabeth? Quem lembra dela? Não tem como não lembrar, né? Ela viveu 332 anos. Aí ela morreu. Depois que ela morreu, ela ficou uns 40 dias, aonde ela não foi na Inglaterra inteira, quando ela estava viva, ela foi, depois de morta. Um dia a turma levava ela aqui, outro dia a turma levava ela lá. Enquanto isso, a mulher já estava morta, mas não enterrava ela. Já estava morta. Mas há todo um cerimonial a ser feito. Beleza. Então vai andando com o morto. Carrega o morto para lá, carrega o morto para cá. Lembra do Derby, acho que é Derby, o Morto Muito Louco? Quem que assistiu aí? Só quem tem mais de 45, igual eu. Se você não assistiu, assiste. É um filme antigo, mas é um filme engraçado, é para dar risada, é tontice. Só gosto de coisa culta. Então não assiste. Então vai assistir Jornal Nacional. Pronto. O morto está lá, está morto. Enquanto não enterra o morto não está enterrado, fica ali para lá e para cá dando trabalho. Restauração exige sepultamento. Restauração exige deixar para trás o que tem que ser deixado para trás. Veja, o amor de Jesus manifesto na vida do Pedro. Você me ama? Amo. Ótimo. Tem muita coisa para fazer, Pedro. Vamos embora, vamos seguir a nossa viagem. E o Pedro, eu imagino Pedro, você pode imaginar diferente, mas eu imagino Pedro pensando, será que ele não vai perguntar por que você me negou? Eu imagino Pedro com 2.000 coisas na cabeça, fervendo na cabeça dele, e Jesus não deu moral nenhuma para os pensamentos ruins que estavam na cabeça do Pedro. Você quer que eu fale uma coisa? Você agarra essa palavra se você quiser. Jesus não está dando moral nenhuma para as coisas ruins que estão na sua cabeça.
Você não entendeu? Jesus não está dando moral nenhuma para um monte de tontice, com todo o respeito, não estou te chamando de tonto, mas tem um monte de tontice passando na sua cabeça e Jesus não está dando moral nenhuma para isso. Jesus está olhando para você nessa noite, Ele está dizendo assim, olha, ei, tem muita coisa boa para você viver. Segundo ponto da nossa conversa. O amor como fonte de força nas adversidades. Porque nesses momentos nós precisamos de força. O Pedro, ele estava com a barriga cheia, Dani. Ele comeu o peixe. Talvez ele comeu um torinha só, não sei. Mas ele estava com a barriga dele cheia. Fisicamente ele estava satisfeito. Só que assim, a força dele, emocionalmente falando, estava apequenada. Se no dia da tua angústia te mostrares fraco, a tua força será pequena. É o que diz na Bíblia. É o que diz na Bíblia. Se no dia difícil você se apresentar fraco, a sua força vai ser pequena. Por isso, aí vai naquilo que a gente conversa aqui sempre. Por isso que quando as coisas estão bem, estão encaminhadas, abasteça o máximo possível espiritualmente falando. Para que no momento difícil, você tenha força suficiente para passar firme e forte. Tem gente que não abastece. Tem gente que não tem o tempo de abastecimento. Aí, a hora que vem o momento adverso, a pessoa está desabastecida. E desabastecido. Então, a Bíblia alerta. Ela diz, se no dia da tua dificuldade, da tua dor, da tua angústia, te mostrares fraco, a sua força será pequena. Agora, em um outro momento, a palavra de Deus ensina assim, diga ao fraco, eu sou forte. Tudo que o Pedro precisava era da força que vinha de Deus. E naquele momento, o Pedro enfraquecido, porque quando a gente está chateado, está triste, a gente fica fraco ou não fica? Alguém fica? Eu fico, eu não tenho vergonha de falar que eu fico. Tem mais alguém que fica fraco aí quando está, né? Você não tem força, você não tem vontade, você não tem disposição. Não estou falando de comida, irmão, porque comer nós come, todo jeito nós tem que comer mesmo. Falando de ânimo, que inclusive foi falado ontem, tanto aqui quanto lá com os homens, sobre o ânimo e o desânimo. Então, o amor como força. Não tem nada melhor. A Bíblia, aliás, alerta assim, uma palavra boa liberada sobre alguém, ela serve de remédio. Ela serve de remédio. Às vezes uma palavra, às vezes um aperto de mão, às vezes um abraço, já serve simplesmente para mudar a história da pessoa. Tudo que o Pedro estava precisando ali era disso. Era de uma compreensão. E Jesus compreende o Pedro. Pedro, fica tranquilo. Não esquenta a cabeça não fica desanimado, vamos embora, Pedro, segue a viagem, tem muita coisa para fazer, apacenta os meus cordeiros, se você me ama, segue aquilo que você foi chamado para fazer, não fuja do propósito que está sobre a sua vida. O problema é quando nós deixamos as dificuldades interferir nos propósitos de Deus na nossa vida. A dificuldade não pode nos desviar do propósito que Deus tem sobre a nossa vida e através da nossa vida. Se nos desviar é que alguma coisa está errado, e não está errado com Deus, está errado conosco. Então, base bíblica, vamos embora, Miguel. Romanos 8, 37, 38, 39. Romanos 8, 37, 38, 39. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
O que pode ser capaz de nos separar do amor de Deus? Nada, nem ninguém. O Pedro estava passando por um momento difícil? Estava. Mas aquele momento difícil não foi capaz de separar Pedro do amor de Deus. O amor de Deus na pessoa do Senhor Jesus encontrou Pedro naquele dia. Não vou dizer se era manhã, se era tarde, não vou precisar o tempo. O amor de Deus encontrou Pedro naquele dia. E aquele amor manifesto na vida do Pedro gerou nele força. Que você saia daqui hoje com força. Saia daqui com força para empreender, para fazer, para resolver. Tem muita coisa para você resolver essa semana, irmão. Tem muito dinheiro para você ganhar essa semana. Diga amém. Aí, quando falo de dinheiro, amém até fica mais forte, né? Oh, meu Deus do céu. Vamos para o último ponto para nós finalizar a conversa. O amor como motivação para servir ao próximo. O amor como motivação. Tudo que nós precisamos é entender que nós estamos aqui para estender a mão um para o outro, para ajudar um ao outro. Eu continuo batendo nessa tecla. Se alguém entender diferente, fizer diferente, falar diferente, não vai poder falar que foi o pastor dessa igreja que ensinou assim. Porque eu ensino a respeitar cada pessoa que está sentada na cadeira do seu lado. Cada pessoa. Não importa se quem está do seu lado aí sabe ler e escrever ou não. Não importa se essa pessoa ela tem algum diploma ou não tem nenhum diploma. Não importa. Se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Não importa quem está sentado do seu lado. Nós temos que amar, nós temos que valorizar, nós temos que respeitar uma pessoa que está sentada como nós dentro do tempo, parados para ouvir Deus falar conosco. Essa pessoa, ela está dizendo assim, olha, eu preciso de Deus, por isso eu estou aqui. Por isso eu defendo esse pensamento. Eu bato na tecla. E qualquer pessoa que for por um outro caminho, está indo pelo caminho que não o caminho dado pelo pastor dessa igreja. Aqui nós devemos amar e respeitar cada um, independente das suas individualidades. Falei quarta-feira. Quem estava aqui na quarta-feira ouviu eu falar. Você estava, Celso? Você ouviu eu falar. Falei quarta-feira. Olha, ali na esquina, não estou criticando o dono, nem sei quem que é o dono do estabelecimento. Pode até ser que o dono esteja aqui de repente, não sei. Não estou criticando o dono. Todo final de semana eu acordo, 2, 3 da manhã, com gente brigando, Reginaldo. Eles começam a briga lá na esquina. Eles vêm acabar a briga aqui, ó. E eu, igual aqueles fofoqueiros do bairro, sabe? Eu subo no muro lá, eu fico espiando. Fico assim, meio espiando. E fico intercedendo. Falo, Senhor, tu sabe que esse negócio pode ficar feio. Manda anjo, manda anjo. Eu fico. Estou falando para você. É todo final de semana. Eu já vi cada coisa daquele muro ali. Qualquer dia eu vou deixar você ficar um pouquinho naquele muro ali. Você vai ver coisa que você não vai acreditar. Estou falando. Aquele muro ali, ele... Falei quarta. A igreja precisa se posicionar. A igreja precisa sair das 4 paredes. A igreja precisa sair da tenda. Olha, tá bom aqui. Façamos 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. E Jesus fala, nada, nós temos que ir para as vielas, para as ruas, para as aldeias. Tem muita gente precisando de ajuda. Olha o estrago que foi na sexta-feira. Quem viu, quem ouviu, quem sabe, quem não sabe. Falei quarta. É triste, não é uma coisa para a gente falar, olha, é triste. Não é para acontecer, não pode acontecer. E a igreja tem que sentir isso daí. E a igreja, nós não vamos sair brigando com ninguém, mas nós temos a obrigação de falar para as pessoas que Jesus ama a todos e tem um plano de salvação na vida de todos. E aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus está falando isso para o Pedro. Olha, pense, João. Se Jesus pega ali e ele fala para o Pedro, Pedro, nós não vamos nem conversar. Nós não vamos nem começar a conversa.
Com você não dá. Você não tem conversa. Você é um cara que não merece um minuto da minha atenção. Você lembra em Atos dos Apóstolos? Quem se levantou após o derramado Espírito? Quem se levantou quando as pessoas começaram a zombar? Está tudo bêbado, por isso que estão falando uma língua estranha aí. Quem que se levantou? Foi o Pedro. O Pedro se levanta e prega e fala, não tem ninguém bêbado aqui, coisa nenhuma. O que está acontecendo aqui é que o amor de Deus que um dia me alcançou lá atrás, está alcançando essa multidão hoje. E qualquer um que se arrepender e crer, será salvo também. É a diferença. É para isso que a igreja é chamada. Nós chegamos aqui, eu não sei como você chegou, não sei como quem está do lado de lá, acompanhando a transmissão do culto, está. Mas nós chegamos, só nós sabemos como nós chegamos. E às vezes nós chegamos arrastados. E glória a Deus porque nós chegamos. Mas nós chegamos aqui e precisando de restauração. E Deus, pelo amor dele, Ele libera sobre a nossa vida a restauração. Nós chegamos aqui precisando de força. Força para fazer as coisas mais simples do nosso dia a dia. E Ele libera sobre a nossa vida a força para nós conseguirmos seguir adiante. Tem muita coisa boa para acontecer na nossa vida. Nós chegamos aqui pensando que nós não vamos ser usados por Deus para nada, que Ele não conta conosco para nada. E Ele está dizendo mais uma vez, se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Se você me ama, faça a sua parte, porque eu não vou parar de fazer a minha parte na sua vida. Diga amém, diga graças a Deus. Bata palma para Jesus. Em suma, resumindo, é o amor de Deus. É o amor. Os músicos, por favor, já pode ficar à vontade para vir para cá. É o amor de Deus. Não é merecimento, não é nada. É amor. Pronto, Deus nos ama. Deus te ama, irmão. Do jeito que você é. Do jeito que você está aqui agora. Fale para quem está pertinho de você assim, ó. Deus ama você. Com esse jeitão seu aí. Se você tem um pouco de liberdade que a pessoa fala assim, com esse jeitão estranho mesmo aí. Mas Ele te ama. Irmão, fecha seus olhos. Quero orar com você. Ô, Ana, eu sei que vocês já prepararam algo, mas posso atrapalhar um pouco? Podemos cantar aquela música que fala de Jesus? Eu não sei o nome da música. Oi? Clame Jesus. Isso, pode ser? Ótimo. Então, eu quero orar por você. E depois nós vamos cantar essa canção que fala do nome de Jesus. É um nome que, meu Deus do céu, é o nome que muda histórias. É o nome que muda vidas. É o nome que transforma. É o nome que pega a mulher estéril e faz dela mãe de filhos. É o nome que pega a pessoa do monturo, do entulho, do lixo e põe essa pessoa assentada entre os reis. É o nome que está aqui nessa noite, falando com você e dizendo assim, eu te ajudo na restauração, tudo que tem que ser restaurado, vai ser restaurado por completo. Eu te ajudo te fortalecendo em todas as suas limitações e dificuldades. Eu te dou a força necessária para você seguir adiante. Eu conto com você, eu não estou preocupado com o que você fez ontem, nem o que você fez anteontem, e também não estou pensando no que você fez hoje. Eu estou feliz que você está aqui agora, ouvindo a minha voz. Deus, em nome de Jesus, obrigado, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite. É a tua voz que nos sustenta. É a tua voz que nos alimenta. É a tua voz, Deus, que nos dá condições para seguirmos adiante na nossa caminhada de fé. Nós precisamos do Senhor. E eu oro por todos esses irmãos, para que todos eles
voltem para suas casas hoje, abençoados por ti, restaurados, fortalecidos e motivados a seguir a jornada de fé em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus.